Queridos irmãos, boa noite. Nessa noite fria, com desejo de que a paz do Senhor esteja no coração de cada um. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, para podermos te louvar, glorificar. E nesse momento, Pai, nosso coração se enche de alegria, pois temos o privilégio de contar com a Tua presença entre nós. Inspira-nos, nos dá clareza nessa mensagem de hoje à noite, para que nós possamos entendê-la. E através do Teu Espírito Santo, nos dá sabedoria, nos dá firmeza, para que possamos aplicá-la em nossas vidas, para que em cada um de nós se cumpra os Teus propósitos. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Há muitos anos atrás, veio uma notícia no jornal, há mais ou menos uns 10 ou um pouquinho mais, né? De um jovem chinês, ele tinha 17 anos. Talvez alguns irmãos vão se lembrar desse episódio. E ele queria comprar o lançamento do celular daquele momento. Mais de 10 anos, né? Mas ele não tinha dinheiro. Então, ele publicou no jornal que ele estaria vendendo um rim para arrumar dinheiro e então conseguir comprar aquele celular. Por isso é que a gente soube, porque a imprensa noticiou, né? E ele conseguiu. Ele vendeu um rim dele, ganhou dinheiro e comprou o celular na época. Estava desesperado por isso. Aí depois, numa entrevista, ele disse que o celular que ele tinha, que era do ano anterior, já era obsoleto. Já não significava mais nada para ele, não tinha valor nenhum. Não é? Isso me levou para um momento da minha vida, quando eu tinha mais ou menos meus 15 anos, eu tinha uma bicicleta. E essa minha bicicleta, ela era espetacular, era maravilhosa. E eu andava por tudo, Porto Alegre todo, né? Era uma bicicleta assim, realmente, que eu cuidava, eu tinha um zelo muito grande por ela. Ninguém podia chegar perto, né? Era o meu xodó. Até que um dia, eu conheci alguém que tinha uma bicicleta de corrida. Não sei se os irmãos mais velhos vão se lembrar, bicicleta de corrida. Bicicleta de corrida era uma bicicleta de competição. E ela era completamente diferente de tudo aquilo que eu conhecia. O guidão era para baixo, era de alumínio, o pneu era estreitinho, e tinha algo assim que me chocou muito, tinha marcha, né? Isso, vamos colocar 70 anos atrás, né? E o que ocorreu? Aquela minha bicicleta, que era maravilhosa, ela foi maravilhosa até o momento de eu conhecer essa bicicleta nova. A partir daquele momento, a minha bicicleta perdeu o valor. Não tinha mais significado nenhum para mim. Era uma segunda linha. Isso é uma porcaria, não é? Bom, mas aí a gente fica pensando, eu fiquei pensando depois, quantas pessoas não gostariam de ter aquele celular desprezado por aquele jovem, né? Quantas pessoas não gostariam de ter aquela minha bicicleta que eu, de um momento, também acabei desprezando, não é? Paulo nos diz lá em Efésios 5:20 o seguinte: dando sempre graças por todas as coisas ao nosso Deus e Pai. Dando graças por todas as coisas. Paulo aqui, quando ele fala em todas as coisas, vejam, são todas. É uma amplitude muito grande que nós temos. Ou seja, hoje de manhã o pastor falou das dificuldades, né, das nossas tribulações, para darmos graças. Mas ele também fala aqui, dando graças pelas bênçãos que nós recebemos. Isso é que também Paulo está dizendo aqui, né? Por isso que o nosso foco da nossa reflexão hoje é: preserve e valorize as bênçãos que Deus lhe deu. Preserve e valorize as bênçãos que Deus lhe deu. Por quê? Porque uma das características do homem é depreciar normalmente aquilo que ele tem. Porque ele quer coisas novas, ele quer coisas diferentes. Muitas vezes ele quer um emprego novo, não está satisfeito com aquele emprego dele. Ele quer amigos novos, porque na medida que ele vai entrando na intimidade dos amigos, ele já começa a ver defeitos num, ver defeitos no outro. Então ele já quer partir para outros amigos. Aqueles já não servem mais, não é?
O nosso carrinho velho, ele quer mudar de carro, ele quer alterar do carro, e aí ele começa a depreciar o carro que ele tem. Muitas vezes até a casa em que nós estamos, não está boa, essa casa aqui não bate sol, essa casa aqui está pequena, eu quero melhorar o ambiente da minha casa. Então, muitas vezes queremos trocar, nós queremos até outros cônjuges. Nossa esposa ou nosso marido já não nos satisfazem, a gente realmente já tem uma dificuldade, de repente eu quero uma coisa nova, uma coisa diferente. E hoje é muito usual isso, né? As pessoas trocam, os casais se trocam assim praticamente a cada ano estão trocando. Não é? Então, essa é uma característica do homem. Só que nesse anseio de querer mais, o homem não se importa com os meios para obter. Ele não se importa mais como obter. E ele também não mede consequências. Faz sem saber, ou sem medir, ou sem projetar o futuro e as consequências daquilo ali. E pior, muitas vezes, ele rejeita e ele despreza as coisas que ele possui. Muitas vezes, né? E é comum isso acontecer também com a fé, né? Por quê? Porque o homem normalmente ele vacila, o homem cede às tentações do mundo, tentações essas que lhe desviam do caminho de Deus. E um exemplo clássico que nós temos vários, né? Mas um exemplo foi o primeiro homem, Adão. E foi isso que aconteceu com Adão, né? Qual foi o erro de Adão? O erro de Adão foi a desobediência. Por quê? Deus tinha estabelecido uma única regra para ele, né? Que era não comer o fruto de uma determinada árvore. Está lá em Gênesis capítulo 2, né? Adão podia comer de todos os frutos que estavam lá no Jardim do Éden. Todos. Dezenas, centenas. Ele conhecia todos, mas ele não podia comer um. E era esse exatamente que despertou a vontade de comer, aquele um que era proibido, né? Aquele um que ele tinha proibido. Ele quis aquele porque ele queria algo novo, ele queria algo diferente, ele queria algo que ele não conhecia. Adão quis ter o conhecimento do bem e do mal, né? Conforme a serpente disse para ele, do bem e do mal. E assim ele quis se equiparar a Deus. Esse foi o grande erro de Adão, se quis equiparar a Deus. Então nós vemos aqui que Adão foi arrogante, desobediente e ignorou a soberania de Deus. E ele pagou caro, e nós até hoje pagamos caro por isso, não é? Agora, vamos fazer aqui uma análise de Adão com Jesus. Vamos fazer essa análise. Ambos nasceram sem pecado. Adão nasceu sem pecado, Jesus nasceu sem pecado. Perfeitos. E ambos foram tentados por Satanás. Adão foi tentado e Jesus foi tentado. Adão no Jardim do Éden e Jesus no deserto da Judéia, né? Vamos examinar agora aqui algumas diferenças de Adão com Jesus, entre os dois, né? Aonde? Nas tentações que eles receberam. Vamos examinar isso aqui. Vejam, Adão estava no Jardim do Éden, rodeado de flores, canto de pássaros, árvores frutíferas de tudo quanto é jeito, riachos, não tinha frio, não tinha calor, tudo numa boa, todo conforto, tudo estava maravilhosamente ao seu favor e à sua disposição. Adão. Jesus estava no deserto, um clima escaldante de 50 graus, sem vida ao redor, um ambiente totalmente hostil e com Satanás tentando ele muitas e muitas vezes, né? Adão estava alimentado, tranquilo, alimentado, tinha comida em fartura, em abundância para qualquer momento.
tudo à disposição. A qualquer momento, o que ele queria, ele tinha. Jesus estava sem água, sem comida, com fome durante 40 dias. Jesus estava sofrendo, e muito. E várias vezes Satanás estava em cima dele, tentando seduzi-lo com propostas maravilhosas, tentadoras. Adão estava acompanhado, tinha a esposa, a mulher. Jesus estava sozinho, só com Satanás. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um cenário muito mais favorável para Adão do que para Jesus. Ele estava numa situação excelente, maravilhosa, todo conforto. Não se preocupava com absolutamente nada, estava tranquilo. Enquanto que Jesus estava numa difícil, numa complicada situação, numa precária situação, sofrendo uma brutal agressão, inclusive emocional, por parte de Satanás. Nós vemos então que Adão, apesar das suas ótimas e maravilhosas condições, estava no paraíso. Adão estava no paraíso. Ele caiu, ele pecou, ele afrontou a Deus, enquanto que Jesus, apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o clima adverso que ele tinha, das difíceis condições físicas e emocionais, não caiu. Jesus, apesar de tudo aquilo que ele estava sofrendo, ele não caiu. Se manteve em pé e obediente ao Pai. Jesus não caiu. Bom, aí alguém pode comparar, fazer a seguinte pergunta: mas não dá para comparar Adão com Jesus? Bem, claro, como divindade, não. Jesus, como divindade, é incomparável, Espírito incorruptível. Mas como homem nós podemos comparar Adão, homem, com Jesus, homem. O próprio Jesus se coloca como homem. Olha o que ele diz lá em João 8,40. Diz assim, mas agora procurais matar-me a mim, homem. Jesus está dizendo, agora procurais matar-me a mim, homem, porque vos tenho dito a verdade. Então Jesus também se coloca como homem. E é como homem que nós estamos comparando Adão e Jesus. E é por isso que, como homem, veja bem, Jesus tinha, como homem, ele comia, ele bebia, ele tinha amigos, ele tinha inimigos, ele se entristecia, se alegrava. Então, Jesus se preocupava, Jesus sofria de dores físicas e emocionais como homem, como qualquer homem. E é como homem que ele foi tentado, não como divindade. Então, como divindade não teria como, mas é como homem que ele foi tentado. Por quê? Porque as tentações são humanas. As tentações são humanas, O pecado é humano. E Paulo diz isso lá em Hebreus 2,18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, como homem. Sofreu muito. Jesus, como foi tentado como homem, Então, agora, por quê? Por que Adão, naquela situação cômoda, maravilhosa, privilegiada, caiu? E Jesus, numa situação difícil, complicada, crítica, terrível, se manteve em pé? Por que um caiu numa situação muito boa, vivendo num paraíso, e o outro não caiu com aquela situação difícil lá no deserto? Qual foi a diferença entre os dois? É porque Adão e Jesus estavam olhando para coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Adão podia comer qualquer fruto do paraíso, qualquer fruto. Mas ele passou a olhar e ter vontade de comer aquela única coisa que ele não poderia. Ou seja, ele conhecia o sabor de todas as frutas, mas ele queria algo a mais. Ele queria conhecer aquela fruta proibida, ele queria alguma coisa que ele não conhecia. Ele queria algo a mais, e por isso ele caiu. Porque ele queria algo a mais, sem pensar. Então, o foco de Adão era esse, era querer algo a mais, para ganhar o quê? O que ele não tinha. Ele queria ganhar algo que ele não tinha.
Mas e Jesus? E Jesus? Qual foi o foco de Jesus? Jesus se manteve firme, obediente, em pé. E por quê? Porque Jesus não olhou o que ele poderia ganhar, mas ele olhou aquilo que ele não poderia perder. Esse foi o foco de Jesus. Ele olhou o que não poderia perder, que era a sua relação com Deus. É isso que Jesus olhou. Não é? Ele não queria perder o caminho da salvação, o caminho com Deus, a relação que ele tinha e o compromisso que ele tinha. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que Adão desprezou as bênçãos de Deus. Desprezou totalmente, ele desprezou tudo aquilo que ele tinha, aquele paraíso maravilhoso. Mas Jesus valorizou o quê? Aquilo que ele já tinha recebido. A bênção que ele tinha recebido. Em Hebreus 11, 26 diz, sobre Jesus, né? É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Jesus tinha os olhos fixos na recompensa futura. Ao contrário de Adão. Não é? Então, nós vemos aqui que Jesus estava focado no quê? Na sua prioridade, que era a relação com Deus, que era a prioridade dele. E por isso ele se manteve leal, fiel ao Senhor. Não é? E como está lá em Filipenses 2,8, diz assim, ó, se manteve obediente ao Pai até a morte. Jesus manteve obediente ao Pai até a morte. Né? Já Adão, pela desobediência, pecou e introduziu o pecado ao mundo. O que nós vemos, essa situação de Adão, ela vem desde aquela época, desde a criação do homem, né? Porque o homem se fixa em querer mais coisas, as coisas novas desse mundo, em detrimento da futura salvação. É isso que nós vemos. O homem quer o hoje, o agora, não importa como, não importa as consequências, não importa os meios. E esquece a futura salvação. Foi o que aconteceu com Adão, não é? E a forma como cada um de nós pensa sobre isso é que vai nos levar a cair, como Adão, ou a ficarmos em pé, como Jesus. Não é? É isso que vai nos levar a ficarmos em pé perante Deus. O nosso foco nessa vida, se é o prêmio futuro ou se são as coisas do presente aqui e agora. Né? Se você olhar só as coisas passageiras desse mundo, pode ter certeza, você vai cair, porque você não está plantando algo de bom para o seu futuro. Por isso que Paulo nos diz lá, em Colossenses 3:2, ele diz assim, ó, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas de cima, não nas coisas aqui da terra. Por isso, o nosso foco, meus queridos, deve ser as coisas lá do alto. Deve estar alicerçada nas promessas de Deus. E foi isso que Jesus fez. Pensou nas coisas lá do alto. Não se deixou seduzir pelas ofertas, pelas facilidades, pelas tentações de Satanás, que nos oferece os prazeres desse mundo e nos desviam do caminho do Senhor. Né? Adão pensou só naquilo que ele poderia ganhar, mas não pensou no que ele poderia perder. E perdeu, e muito. Né? E nós, como descendentes de Adão, nós herdamos também dele essa característica, de pensar só nas coisas aqui do momento. Queremos coisas novas, coisas diferentes, sem medir as consequências. Desprezamos muitas vezes aquilo que nós já ganhamos de Deus. Né? Agora, tem uma coisa. Não significa que não devemos buscar melhorias na nossa vida, não devemos buscar coisas melhores, crescer em alguns aspectos da nossa vida, buscar mais conforto. Nós devemos fazer isso sim. É motivo pelo qual nós trabalhamos, melhorar nossas condições de vida. Nós devemos buscar sim. É a recompensa do nosso trabalho, né? Mas tendo cuidado sempre de não desvalorizar o que nós temos. Buscar coisas novas, sim, mas valorizando o que nós temos. Né? Muitas vezes
nós não valorizamos certas coisas pequenas, detalhes. É isso que muitas vezes nós erramos. Nós temos que valorizar as coisas que Deus nos deu, por menores que sejam. Por menores que sejam. Né? Porque aquilo que nós temos foi bênçãos que Deus colocou na nossa vida. Por menor que seja. Né? Desprezar o que Deus já nos deu é ofendê-lo, é ser mal agradecido. Foi o que aconteceu com Adão. Adão não valorizou muito o que Deus tinha dado para ele. Deus tinha dado tudo para ele. E a partir da sua desobediência, tanto ele como nós, então, entramos no pecado e perdemos tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, que poderia, se não fosse essa atitude de Adão, provavelmente nós estaríamos hoje lá no Jardim do Éden, numa vida maravilhosa. Adão perdeu e nós, como seus herdeiros, perdemos também, não é? Além de nos trazer a morte. Pior, além de trazer a morte. Por isso, não sejamos como Adão. Não despreze, não desvalorize as coisas que Deus lhe deu. Porque você corre o risco de perder o que ele deu. E pior do que isso, pode retirar de você aquilo que você já ganhou. Deus pode não lhe dar mais e tirar aquilo que deu para você anteriormente, porque você não deu o valor. Não gostei, não deu o devido valor. Tá? Ele vai entender assim. Além de Adão, há nas Escrituras muitos outros exemplos que mostram exatamente isso. Tá? Pessoas que não valorizaram as bênçãos que Deus lhes deu. Muitos. Nós vamos trazer mais 2 exemplos aos irmãos. Um está em 2 Crônicas, no capítulo 26, que relata que o rei Amazias morreu, e em seu lugar assumiu para reinar sobre Israel o seu filho chamado Uzias. Uzias, um jovem de 16 anos. No capítulo 26 de 2 Crônicas conta esse episódio, né? Uzias, um menino de 16 anos, então assumiu como rei de Israel e ele manteve os preceitos do pai, reverenciando e sendo obediente e sempre buscando o Senhor. Uzias, sempre. E ele reinou mais ou menos por 52 anos, Uzias, né? Lá no capítulo, então, 2 Crônicas 26, no versículo 4, diz assim, ó, sobre Uzias: fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. E no versículo 5 diz: nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias. Então, ele se dedicava ao Senhor, era leal ao Senhor, e Deus, então, ajudou-o como rei a prosperar aquela nação. Então, é exatamente isso que nós vemos, que Deus abençoou Uzias, Deus deu-lhe vitórias do seu exército sobre os inimigos, né? Deus deu ricas produções agrícolas, na agricultura, na pecuária, em termos de alimentos. Deu enormes avanços nas construções de casas, até estradas faziam, né? Torres de vigia, tudo isso aí ele teve, com a ajuda de Deus. Então, com a ajuda de Deus, ele fez um governo maravilhoso e o seu reino, que ocorreu? Prosperou, com a ajuda de Deus. Né? Então, Uzias estava indo de vento em popa, como a gente diz, né? Estava indo maravilhosamente bem. Mas, olhe só, no versículo 16, a coisa começa a mudar. A situação começa a ficar diferente. Olha o que está no versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou sua queda, e ele se tornou infiel ao seu Deus. No auge, então aqui, no momento mais alto das suas bênçãos, no auge, no momento em que ele recebia todo tipo de poder, todo tipo de prosperidade, Uzias pensou que o mérito era dele, que era por si só que ele conseguia, pela sua competência. Ele achava que por ele só tinha conquistado tudo. Esqueceu de Deus, não é? Ou seja, a soberba. Veio a soberba, autossuficiente,
Isso, a autossuficiência, isso tinha tomado conta do seu coração, a soberba. E como Adão, o que ocorreu aqui? Ele desprezou as bênçãos de Deus. Uzias também desprezou tudo aquilo que tinha recebido e que fez prosperar Israel. Né? Em Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A soberba, sabemos disso, não é? E como Adão, Uzias não se deu conta que tudo que ele possuía, que tudo que ele tinha, ele havia recebido do Senhor. Não se deu conta disso aí, achou que era mérito dele, né? E é isso que cada um de nós tem que entender, meus queridos, que tudo que cada um de nós tem, nós recebemos de Deus. Não é mérito nosso. Nosso sustento, a roupa que vestimos, o ar que respiramos, a família que nós temos, a igreja onde nós estamos, o nosso trabalho, tudo isso é presente de Deus, não é mérito nenhum nosso. Né? Por isso que você deve valorizar o que você tem. Tudo, tudo. O carrinho velho, lá, uma Fuquinha 70 lá que anda com isso, valorize, é presente de Deus. Não é? Mas você mora numa casinha pequena, lá nos fundos da casa da sogra, valorize, não reclame, não se queixe, é presente que Deus deu, é uma bênção que vocês deu, que Deus para vocês, não é? O trabalho, que muitas vezes não é do seu agrado, valorize o trabalho que você tem, por mais modestos que seja, né? Valorize a família, que muitas vezes entra em desarmonia, peça ajuda a Deus para resolver os problemas familiares, mas valorize a família que você tem, valorize a igreja que prega a verdade, cuja doutrina ela é firme na palavra, na Bíblia, nas Escrituras. Valorize a igreja, não despreze. É presente que Deus está dando, a sua palavra é um presente que Ele está nos dando, é uma grande bênção. Ah? Por isso, não rejeite, não reclame, porque tudo na nossa vida são bênçãos que Deus nos deu. Preserve e valorize. E é claro, nós estamos falando aqui de bênçãos conquistadas que Deus nos deu a oportunidade de termos através do nosso trabalho, honesto, correto, e não aquilo que é adquirido com a desonestidade, com a falcatrua. Porque quem nos dá isso não é Deus. Quem nos dá isso é Satanás. Satanás nos dá presentes também, através dessas atitudes desonestas, mas não são essas que nós estamos falando. Né? O que nós vimos então antes é que Uzias teve uma atitude de desprezo pelas bênçãos recebidas de Deus. E assim como Adão, ele foi abandonado e foi punido por Deus. Deus puniu Adão e puniu também Uzias. No versículo 19, diz assim, diz que Uzias, pela sua arrogância, ele foi punido. Ele perdeu o seu lugar diante de Deus. E isso mudou totalmente a sua vida. Por quê? Uzias tinha poder e já não mandava mais em nada. Tinha servos e ficou só, solitário. Né? Tinha saúde, ficou leproso. Era rico, virou um mendigo. Estava na glória e ficou totalmente no ostracismo. Era rodeado por multidões e estava sozinho, né? Isolado e rejeitado. Então, tanto Adão como Uzias, pelo desprezo que tiveram, eles perderam tudo. Pelo desprezo que tiveram, perderam tudo, né? Em 1 Samuel 2,7 diz assim, o Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. Ele humilha e ele exalta. Tudo depende de Deus. A riqueza, a pobreza, e ele humilha e ele exalta. Né? Então, Adão e Uzias não se deram conta de que em tudo, eles dependiam de Deus. E é isso que nós temos que ter permanentemente na nossa mente. Em tudo, nós dependemos de Deus. Não é? Um outro exemplo
Está lá em Gênesis 25, 29. É um exemplo onde relata que Esaú chega faminto em casa e pede para comer o ensopado de lentilhas que Jacó estava preparando. E ele pediu, me dá o teu ensopado de lentilhas. E Jacó prontamente, ok, tá? Mas eu quero a tua progenitura. Esaú era o primogênito, então Jacó era o segundo, eu quero a tua progenitura. E Esaú concordou. Ou seja, Esaú desprezou a progenitura, não valorizando a herança, não valorizando os bens, não valorizando a autoridade da família que ele tinha, né? Futuramente ele seria o líder, ele ficaria com os bens da família, ele seria o líder da família, né? A progenitura era, na verdade, um presente de Deus. Era algo espiritual, era muito além, digamos assim, de qualquer coisa valiosa. A progenitura era a mais valiosa de todas na época, né? E Esaú desprezou. Aí alguém pode estar pensando assim, bom, mas Jacó também quis algo diferente, algo novo, a progenitura. Ele também quis uma coisa que ele não conhecia, ele queria. Claro, ele quis sim, mas vejam bem, ele não desprezou o prato de lentilha. Ele não desprezou o que ele tinha, muito pelo contrário, ele valorizou e muito aquele pouquinho que ele tinha, a ponto dele negociar, ok, esse prato de lentilha tem tanto valor que Deus me deu que eu quero a progenitura. Esse é que é o foco. Não que nós não possamos desejar algo melhor, mas nunca desvalorizando o que nós temos, não é? E agora, vejam, e Jacó, por ser agora o primogênito, o Jacó, primogênito, ele passou a ser, junto com seu pai Isaac, com seu avô Abraão, os patriarcas do povo de Israel. Olha a que ponto chegou o Jacó por causa desse prato de lentilha, né? Ele passou a ser um patriarca. E de Jacó é que vieram, então, os 12 filhos e as 12 tribos de Judá, através de Jacó. Muitas vezes, nós questionamos a Deus, por que ele não nos dá tudo que pedimos? Pedimos, e Deus muitas vezes não nos dá, ou nos dá muito pouquinho, né? Nós vimos essa mensagem lá no início, mas Paulo volta a falar isso lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim, ó, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus, em tudo. Deem graças, mesmo sendo pequenas coisas, mesmo Deus não nos atendendo, deem graça, porque ele tem motivo. Ele sabe o porquê que muitas vezes ele não nos dá certas coisas, não é? Paulo, evidentemente, está falando aqui também das tribulações da vida, mas também temos que ser gratos pelas bênçãos que recebemos de Deus, mesmo muitas vezes que elas estejam aquém daquilo que nós queremos. Por isso, valorize, preserve aquilo que você já recebeu, não é? Agora, muito cuidado. Nós temos que ter um cuidado com uma coisa muito comum. Não caia na armadilha de Satanás. Não caia na vala comum, olhando para as bênçãos dos outros. É muito comum a gente cair nessa esparrela, né? Olha o que está em Mateus 25:15. Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Conforme a sua capacidade. Né? Nós não temos o direito de questionar a Deus sobre algo que não recebemos. Nós não temos o direito de questionar a Deus por decisões suas, em função do que o outro recebe e eu não recebo, porque isso é inveja. Isso é inveja, né? E como diz lá em Tiago 3,16, onde há inveja, há ambição, há egoísmo, e aí há confusão e toda espécie de males, onde tem a inveja, não é? Muitos invejam a prosperidade dos outros, as bênçãos que dá para os outros, né? A inveja. Provérbios 14:30 diz, a inveja é a podridão para os ossos. A inveja e a cobiça caminham juntos, andam juntos. E
leva à morte espiritual. Né? Por isso, voltamos a repetir aqui, meus queridos, não olhem para o que os outros ganhem, não olhem para a prosperidade dos outros. Não menospreze o que você tem, mas seja grato, valorize o que Deus lhe deu de presente, por menores que sejam. Por quê? Porque Ele sabe do que você precisa, do que você necessita. E por que Deus te deu? Porque Ele ama você. Se Ele não amasse, Ele não daria. É o amor de Deus que promove Ele nos dar bênçãos na nossa vida. Né? Tem um outro cuidado aqui. Muito cuidado. Está lá em Provérbios 3:9, que diz o seguinte, ó: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Honra o Senhor com teus bens e as primícias da tua renda. Ou seja, como forma de gratidão, use as bênçãos que Deus te deu para glorificá-lo, para honrá-lo. Porque nós temos que reconhecer que Deus é dono de tudo que nós temos. Por isso, nós temos que honrá-lo com aquilo que Ele nos deu, que Ele nos abençoou, né? Foi dado por Ele. E a forma como nós usamos os nossos bens vai muito além da forma legal, da forma da lei, da forma econômica, da forma cultural, vai muito além. Revela, acima de tudo, o quê? Os nossos valores e o nosso caráter, a forma como usamos os bens que Deus nos deu. Não é? Nós somos administradores dos recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Por isso é que nós temos que ter a responsabilidade de zelar e de cuidar da melhor maneira possível para a sua honra e glória. Não é? Muitos pedem a Deus muitas coisas. Não é? Conheci uma pessoa, muitos anos atrás, estava desempregado. E agora para mim arrumar um emprego. E a gente orava para arrumar um emprego. E ele também. E em um determinado momento, ele conseguiu um emprego. Deus atendeu o pedido dele. E um bom emprego. O que aconteceu? No primeiro salário que ele ganhou, primeiro salário, já foi para a gandaia, já foi para a boate, já foi beber, já foi se meter na prostituição, né? Já foi fazer tudo aquilo que ofende a Deus, se meteu em luxos extravagantes. Ou seja, usou a própria bênção que Deus para ele para ofender a Deus, para desagradá-lo. Cuidado, como está dito aqui. Muito cuidado, né? Em 1 Samuel 2,30 diz o seguinte, por isso, e para esses um aviso e um alerta. Em 1 Samuel 2,30 diz: honrarei os que me honram, mas desprezarei aqueles que me desprezam. 1 Samuel 2,30. Esse desprezou, não honrou a Deus. Deus abençoou com um emprego e, através, então, desse emprego, ele desonrou a Deus. Não é? Por isso, alegre-se, valorize as bênçãos de Deus, se esforce para usá-lo da melhor forma, para a sua honra e glória. Nós tivemos na Bíblia, dentre os vários exemplos, nós temos dois extremos de comportamento. Né? Uzias, com 16 anos, era rico, poderoso, tinha muitas bênçãos de Deus, e o que aconteceu com ele? Ele ficou pobre. Uzias ficou pobre, não é? Davi, que era um menino pobre, um camponês, cuidava das ovelhas do pai, né? Tinha pouco. Mas o que aconteceu? Lá em Crônicas, 1 Crônicas 29 e 28, diz assim, sobre Davi: morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Ou seja, nasceu pobre, mas foi abençoado por Deus.
Uzias nasceu rico e depois, então, foi penalizado e punido por Deus. Não é? A Bíblia nos mostra vários e vários exemplos de pessoas justamente que não valorizaram o que ganharam. Vários exemplos. Por exemplo, quer ver? Saul, Ló, Sansão, Salomão. E o mais impressionante de todos, para mim, Judas Iscariotes. Foi abençoado por Deus e viveu ao lado de Jesus por 3 anos. Que bênção esse homem recebeu, que presente esse homem recebeu. E desprezou, não valorizou a bênção que Deus deu para ele. Né? Deus tem dado ao homem muitas bênçãos de modo geral, e que são ignoradas. O homem ignora as bênçãos de Deus, despreza as bênçãos de Deus. Esquecem, por exemplo, a criação desse maravilhoso e complexo universo que Deus nos deu, a terra que produz alimentos com seus recursos, que sustenta a nós e a nossa família, né? A própria vida que Deus nos deu, né? E tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que nos ajuda a viver nesse mundo, tudo isso são concessões de Deus, presente de Deus em nossas vidas. Né? E o homem, ele é tão insensato, o homem é tão estúpido, que ele despreza, inclusive, a maior bênção que Deus deu ao homem. É uma extraordinária bênção. Está lá no versículo, destaque de todas as Escrituras, né? É o foco principal de todas as Escrituras, lá em João 3,16. A maior bênção que Deus deu está lá, porque diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu graciosamente seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu de presente o seu Filho. A maior bênção que Deus deu. Jesus Cristo. Foi esse o precioso presente que Deus deu ao homem. Ele é a maior bênção que Deus deu para a humanidade. Para livrar a humanidade do sofrimento eterno. Deu essa chance, não é? E nós carregamos esse pecado até o fim dos nossos dias, né? Se nós não recorrermos a esse presente, se nós não nos apegarmos a essa bênção que Deus nos deu. E Ele promete a salvação através de Jesus Cristo. Né? Mas, igualmente como em muitas outras bênçãos, o homem rejeita, o homem despreza. Isso é triste, isso é lamentável. O homem não valoriza essa preciosa bênção que Deus deu para nós. O homem não valoriza. E muitos não preservam. Então, as Escrituras nos mostram, então, que Jesus, a maior bênção que Deus deu ao homem, mesmo quando ele esteve na terra, aqui, operando milagres, pregando o quê? O perdão, o amor ao próximo, a bondade, mesmo ali, naquele momento da sua vida, ele foi desprezado, ele foi rejeitado. No seu próprio julgamento, já ocorreu isso, no seu próprio julgamento. Valorizaram mais o quê? O crime. Barrabás, criminoso. Valorizaram mais o crime do que a bondade. Impressionante. E Pilatos, estava lá Pilatos, o governador Herodes, os sacerdotes e o povo. E todos o condenaram, todos o rejeitaram e o desprezaram. Preferiram valorizar Barrabás, o criminoso. Preferiram valorizar o crime e desprezar o amor. Não é? Foi algo assim, foi um desprezo abominável até hoje, não é? 700 anos antes, Isaías já falava sobre isso quando ele disse aqui, foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías já previu lá, já estava profetizando, né? E por que Jesus foi desprezado? Pelo seu próprio povo.
E por que ele continua sendo desprezado até hoje, decorridos 2000 anos? João 3,19 diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz. Os homens amaram mais as trevas e não a luz. Ou seja, o homem, pela sua natureza pecadora, ele prefere as trevas. Ele prefere o quê? O conforto, ele prefere a riqueza, ele se deixa seduzir pelos prazeres pecaminosos do mundo. O homem não quer renunciar a nada que o mundo oferece, nenhuma facilidade. E como ele já nasce nas trevas, o homem quando nasce, já nasce com pecado. Esse é o seu habitat natural. Ele habita no pecado. O homem vive no pecado, é o habitat natural dele, né? E ele não quer a luz. E por que ele não quer a luz? Para que não apareça as suas más obras. Quer manter no escuro, quer manter escondido. Não quer a luz. Né? É a natureza pecadora do homem. Ele não quer se sujeitar aos limites de Deus. Por isso, vive nas trevas. Né? Buscar as coisas deste mundo, em detrimento das promessas de Deus, em detrimento da salvação em Jesus Cristo, né? É inerente da condição humana, faz parte do homem. Ele quer buscar as coisas deste mundo, não é? Ele já nasceu assim, já é da natureza, né? Lembram lá em Mateus 19, 20 e 21, quando aquele jovem rico chegou para Jesus e perguntou para Jesus, não é? Como é que eu posso seguir? O que é preciso? O que ele deveria fazer? E Jesus respondeu, né? Guarda os mandamentos, honra teu pai, a tua mãe e ame o próximo. Foi a resposta de Jesus. E o jovem que disse? Bom, mas isso eu já faço. Aí Jesus então disse, então vende teus bens e dá aos pobres. E o que aconteceu? O jovem foi embora. Valorizou mais as suas riquezas, valorizou mais os seus bens do que o próprio Jesus. E é o que acontece nos dias de hoje. Sempre aconteceu e sempre acontece, porque é inerente ao ser humano, não é? O próprio Jesus disse lá em João 5,40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim. Né? Jesus está dizendo assim, ó, que quem não está com ele, seu espírito já está morto. Seu espírito já está morto. E que só através dele o homem tem vida espiritual. Só através dele tem vida espiritual. Né? Esses incrédulos, sobre esses incrédulos que desperdiçam suas vidas com as ilusões desse mundo, Ezequiel, lá no capítulo 37, uma vez nós falamos aqui, né? Lá está que seus espíritos são como ossos secos. Lembram os ossos secos lá em Ezequiel? Ou seja, o mundo é um cemitério de espíritos mortos. É isso que Deus mostrou para Ezequiel lá no capítulo 37, dos ossos secos, a visão que deu para Ezequiel sobre o povo de Israel que estava em pecado. E o mundo é assim. Se nós pudéssemos ter a mesma visão de Ezequiel, nós estaríamos vendo o mundo como sendo um cemitério de espíritos mortos. Jeremias também fala sobre isso lá, Jeremias 18, quando ele diz assim, ó, eles se tornaram estúpidos, loucos, são mortos como um pedaço de madeira seca. Jeremias 18. E aí, a gente, diariamente, eu me surpreendo diariamente com as notícias cada vez mais assim, terríveis. O homem cada vez mais se afastando de Deus. E a pergunta que a gente faz seguidamente é a mesma que está lá em Provérbios 1:22. Essa pergunta a gente sempre está se fazendo. Até quando, insensatos, amareis a insensatez? Provérbios, até quando? Até quando vai isso acontecer? Não é?
Até quando o homem vai ser tolo? Até quando o homem vai ser louco, estúpido, em desprezar essa maravilhosa bênção que é a salvação eterna? Até quando? Então, meus queridos, finalizando nessa noite, como Adão, como Uzias, como Esaú e tantos outros exemplos, nós temos a tendência em não valorizar o que dispomos. Por quê? Nós somos atraídos, nós somos seduzidos por aquilo que não temos. Muitas vezes queremos coisas que não temos e ficamos obcecados com isso, né? Vemos muitas vezes que as coisas dos outros são melhores que as nossas. O salário do outro é melhor, o emprego do outro é melhor, a casa, o carro, enfim, as coisas do outro são sempre melhores que as nossas, né? Uma situação que está se aprofundando na medida do tempo, vejam, jovens que têm a bênção ainda de ter os pais vivos e os avós, muito jovens. Né? Mas onde é que eles vão buscar conselho? Eles vão buscar conselho com a namorada, com o namorado, com os amigos, em qualquer lugar, menos com os pais, menos com os avós. Desprezam os conselhos dos pais e dos avós, da família. Desprezam essa bênção maravilhosa. Os pais e os avós, pela experiência, pelo querer bem, pelo amor que têm, poderiam dar excelentes conselhos, mas eles desprezam. Eles não querem. Né? Como diz aquele velho ditado, santo de casa não faz milagre, não é? Então valorizam mais as pessoas de fora do que as pessoas da casa. Né? Em Tiago 1,17 está assim, ó, toda boa dádiva é dom perfeito e vem de Deus. Tudo vem de Deus. Né? Por isso, valorize o que você tem. Vem de Deus. Né? Você, se valorizar o que Deus lhe deu, você vai estar manifestando gratidão. Você vai estar reconhecendo que é obra dele na sua vida. E assim, você procedendo, você vai estar se habilitando a receber mais. Você está se habilitando a receber mais bênçãos na sua vida, porque Deus está vendo que você está valorizando, que você está apreciando. Não é? Se você não valorizar o que você já ganhou, você está colocando em risco em receber mais. Porque está mostrando que não está gostando. E pior, está colocando em risco de perder o que recebeu. Foi o que aconteceu com Adão, foi o que aconteceu com Esaú, com Uzias. Não é? Nunca esqueçamos o principal. Que nós nascemos e que o pecado está inerente a nós, está arraigado em nós. E que nós estamos condenados ao sofrimento eterno. Né? Porém, Deus, pelo seu imenso amor, Ele nos possibilita a salvação através de Jesus Cristo. Né? E por isso, então, meus queridos, principalmente vocês que ainda não têm Jesus, aproveite essa oportunidade. Não perca. Talvez seja o último momento para você aceitar a Jesus. Não perca essa chance que você tem. Valorize o máximo esse presente que Deus deu, que é Jesus Cristo, que nos leva à salvação eterna. Valorize ao máximo. Né? Por quê? Em Atos 4,12 está: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dentre os homens, pelo qual podemos ser salvos. Nenhum outro nome. Só Jesus Cristo. Por isso, valorize essa bênção ao máximo. Né? Porque Deus coloca à nossa disposição, está à nossa disposição a salvação da sua alma. Ele coloca à disposição. Entregue-se a Jesus Cristo. Entregue-se a Jesus. Não jogue fora essa oportunidade, essa bênção. Você poderá não ter outra chance. Né? Não faça isso. Né? Aproveite e desfrute a grande bênção de Deus que é Jesus Cristo. E eu vou encerrar aqui
essa nossa reflexão com um versículo que está lá em Levítico 26, que diz o seguinte, ó: a obediência a Deus faz frutificar as suas bênçãos. A obediência a Deus faz frutificar as suas bênçãos. Amém? Vamos orar. Deus de amor, te somos gratos pela tua infinita bondade, pois, mesmo não merecendo, tu cuida de nós, tu nos dá o sustento e tudo mais que nós necessitamos para a nossa vida. Te agradecemos, Pai, pelas bênçãos recebidas, pelas grandes, pelas pequenas, por aquelas que vemos e também por aquelas que não vemos. Mas, acima de tudo, te somos gratos pela tua grande bênção, que é a promessa da salvação através do teu Filho Jesus Cristo. E por isso te pedimos que teu Espírito Santo ilumine nossos caminhos e que nos ajude a sermos obedientes e fiéis a ti. Abençoa-nos, Pai, com um coração puro, com um espírito fiel. E por isso te pedimos, dirijas as nossas vidas, para que estejamos sempre prontos a fazer a tua vontade. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.